Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19. Comigo está a Rose Guglielminetti. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcão. E o nosso entrevistado hoje é o professor do Instituto de Química da Unicamp, o Luiz Carlos Dias. Ele também faz parte da força-tarefa da Universidade de Campinas contra a Covid-19, além de ser membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rose. É um prazer estar aqui. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite e nós vamos começar aí com um debate que está muito recente na mídia, em todo o nosso país, que é a politização em relação à vacina contra coronavírus e que tem gerado uma certa instabilidade. Enquanto o governo Dória diz que vai começar a vacinar no dia 25 de janeiro, o governo federal diz que é em março, agora está dizendo que é dezembro, mas há aí a impressão que se passa que há, por parte do governo federal, uma falta de vontade e não só falta de vontade, não é nem impressão. O governo federal não assumiu o papel dele de ser aí o órgão que vai nacionalizar essa campanha contra a coronavírus. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa questão da politização da vacina e quais são os efeitos maléficos, né, em relação a essa questão. Infelizmente, o que nós estamos vendo desde o início da pandemia é uma falta de organização, por exemplo, uma falta de liderança, principalmente por parte do governo federal. Nós vimos isso com relação à questão do uso de medicamentos, né, com o governo federal dependendo medicamentos sem comprovação, sem eficácia científica comprovada. E isso, infelizmente, leva a uma confusão muito grande na população, né? E isso agora está acontecendo também no caso das vacinas. Então, o governo federal tem um plano, mas um plano não muito bem organizado para incluir essas vacinas, né, no Programa Nacional de Imunizações, no nosso PNI, consequentemente no SUS. E isso levou, por exemplo, também alguns estados, né, começando aqui pelo governador do estado de São Paulo, que tomou a frente também, em virtude um pouco dessa inação por parte do governo federal, e tomou a frente e está negociando, por exemplo, de forma independente com a Sinovac, uma outra vacina, né, com uma outra plataforma, né, que é a Coronavac. Essa polarização, essa politização, essa corrida das vacinas, ela infelizmente para a população brasileira é muito ruim, né, porque para que a população brasileira seja atendida como um todo, que tenha acesso ao maior número possível de doses, do maior número possível de vacinas, é necessário, por exemplo, que o governo federal tome a frente e insira, né, e compre todas essas vacinas aprovadas em fase 3. Lembrando que nós ainda não temos vacinas, nós temos candidatas vacinais, mas é imprescindível que a partir do momento que nós tivermos vacinas aprovadas em fase 3 pela nossa agência de regulação, né, a Anvisa, que essas vacinas, então, elas possam ser adquiridas pelo governo, inseridas no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e distribuídas, então, para toda a população brasileira. Ter essa fragmentação, com estados, por exemplo, realizando campanhas de vacinação paralelas, não é boa para que a gente possa ter uma boa cobertura vacinal, né? Nós vamos ter depois uma fase chamada fase de farmacovigilância, que é a fase que a gente chama de fase 4, em que as vacinas elas vão continuar sendo estudadas com relação à sua segurança, com relação à sua eficácia, né? Alguns efeitos colaterais adversos não foram possíveis de ser identificados, por exemplo, nos estudos de fase 3, eles vão ser identificados e eles vão aparecer após a aplicação para a população. Então, a gente precisa ter, sabe, uma coordenação realmente, o ideal seria uma coordenação nacional, né, de modo que o PNI tomasse conta, né, dessa campanha de vacinação em massa. Agora, pode falar, Rosa, pode falar. Não, professor, em cima dessa sua resposta, nós temos, o que a gente sabe é que um medicamento, ele pode demorar anos para poder ser pesquisado e chegar para ser utilizado para a população. No caso da Covid, nós tivemos aí uma correria dos próprios laboratórios em razão da urgência e um tempo recorde
para produzir esse medicamento. As vacinas da coronavírus, contra a Covid-19, elas são seguras? Porque a gente tem muita fake news, depois eu vou falar com o senhor de fake news, mas na verdade eu gostaria que o senhor falasse sobre a segurança que a ciência garante para que quem estiver nos assistindo possa tomar a vacina sem grandes preocupações. Olha, Rose, normalmente o tempo para desenvolver uma vacina ou um medicamento, desde as fases iniciais, né, que você inicia com os estudos pré-clínicos in vitro, depois vai para os estudos pré-clínicos in vivo, em pequenos animais, depois você inicia fases 1, 2 e 3 em seres humanos, até ser aprovado em fase 3 e ser regularizada numa agência, né, sanitária, esse prazo ele pode demorar cerca de 8, 10, 12 anos, até mais. Tem algumas vacinas que a gente está tentando desenvolver aí há mais de 30 anos. Olha a vacina do HIV, as vacinas para as doenças parasitárias tropicais como malária, chagas, leishmaniose. Então o tempo ele é longo. O que acontece no caso da Covid? É uma pandemia, né? Ela está afetando o mundo inteiro. O mundo hoje, ele está literalmente de joelhos. Quem está no controle, quem está no comando da pandemia é o vírus, não somos nós. Então, como ela afetou todo mundo, certamente que todos os institutos, né, de pesquisa, as empresas desenvolvedoras de vacinas, elas destinaram muitos recursos. Muitos pesquisadores foram desviados, por exemplo, dos seus outros focos de trabalho para desenvolver candidatas vacinais. Então, muito recurso financeiro vem sendo investido, muito tempo dos cientistas, muito talento também dos cientistas. Algumas dessas plataformas vacinais já vinham sendo investigadas para outras doenças. Nessas plataformas, por exemplo, de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, as plataformas de adenovírus, né, de vetores virais, da vacina de Oxford, da vacina da Rússia, né, do Instituto Gamaleya, Sputnik V. Então, as vacinas, por exemplo, baseadas em vírus inativado, que nem a da Coronavac aqui do Butantan, essa nós já temos grande experiência. Então, o que aconteceu? O mundo já vinha estudando essas plataformas vacinais para outros vírus, para doenças como SARS, como MERS, que não viraram pandemias, elas foram apenas epidemias, elas foram controladas lá nos locais, nos países de origem, apenas com o uso das medidas não farmacológicas, né? Distanciamento físico, isolamento social, os hábitos de higiene, então elas não viraram pandemias. Mas essas vacinas já vinham sendo estudadas, mesmo para ebola, para zika, para câncer de próstata, para chikungunya. Então, o que acontece? Essas plataformas hoje, elas são absolutamente fantásticas, essas plataformas vacinais, porque elas permitem que, com pequenas modificações do material genético, por exemplo, do vírus que está causando determinada doença, a inclusão desse material genético, por exemplo, nessa plataforma vacinal, faz com que a gente possa combater diferentes doenças. Então, o desenvolvimento dessas candidatas vacinais tem sido mais rápido também por isso. Outra razão, os desenvolvedores de vacinas estão realizando as várias fases de forma paralela. Então, assim, o que a gente está vendo é que a fase pré-clínica in vitro está sendo feita junto com a fase pré-clínica in vivo, a fase pré-clínica in vivo em animais está sendo feita junto com a fase 1, a fase 1 junto com a fase 2 e a fase 2 junto com a fase 3. Então, isso acelera muito o desenvolvimento de vacinas, porque nós nunca fizemos isso na história de desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Inclusive, isso é um legado que vai ficar para o futuro. Outra coisa, as agências regulatórias, elas também estão fazendo análises mais rápidas, elas estão fazendo análises preliminares. Então, ao invés do desenvolvedor de vacina esperar, por exemplo, que todas as fases sejam concluídas, eles estão em enviar, por exemplo, um material com os resultados de todas as fases, eles já estão enviando aos poucos resultados de fase pré-clínica, depois de fase 1, depois de fase 2, depois de fase 3. Então, isso acelera muito o processo. Então, respondendo à tua pergunta, Rosa, se uma vacina for aprovada por uma agência de regulação em fase 3, ela só é aprovada se ela mostrar segurança. A segurança ela é avaliada em todos os estágios, desde a fase pré-clínica em vivo até a fase 1, fase 2, fase 3. Então, se ela se mostra segura, e na fase 3, que é a fase mais importante no desenvolvimento de vacina, ela mostrar eficácia em proteger a população, então a gente pode esperar que realmente essa vacina pode ser usada numa campanha de vacinação em massa. O ideal seria o quê, Rose? Que a gente esperasse essa fase 3 em torno de um ano, pelo menos um ano. Por quê? Durante um ano você tem bastante tempo para verificar, por exemplo, possíveis efeitos colaterais que podem aparecer com o tempo, ou após a segunda dose depois de um tempo.
Tá? Então, isso aí seria interessante. Também incluir na fase 3 o maior número possível, milhares de pessoas de diferentes países, raças, faixas etárias, etnias, sexo, né? Raça, porque aí você consegue o quê? Comorbidades, porque você consegue o quê? Você consegue ter uma ideia mais real da população que a sua vacina vai atingir ao ser aplicada na população mesmo real, né? Porque numa fase 3 você não consegue incluir todas essas variáveis, entendeu, Rose? Então, é só quando a vacina for ser empregada, quando ela for ser utilizada na população real, é que a gente continua com aquela fase que eu te falei, que é a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, que toda vacina e todo medicamento que entra no mercado continua sendo avaliado para possíveis efeitos adversos no futuro, certo? Então, ao ser aprovado em fase 3, hoje, por exemplo, as vacinas elas vão receber uma avaliação, elas estão sendo analisadas, por exemplo, preliminarmente. Então, os estudos de fase 3, eles estão sendo interrompidos num determinado momento, com um determinado número de eventos, com um determinado número de voluntários infectados, né? Não o total de voluntários infectados, porque senão demoraria muito. Então, eles analisam, eles abrem os estudos e eles detectam, por exemplo, se o número de voluntários infectados está mais presente no grupo placebo ou no grupo vacinal. Quanto maior o número de voluntários infectados no grupo placebo, em relação ao grupo que tomou a vacina, melhor, porque mostra que a vacina vai ter uma eficácia maior. Agora, essa é uma eficácia preliminar. Numa pandemia, olha, nós estamos aí, o comércio fechado, a economia em frangalhos, né? A população sendo extremamente afetada, né? A pandemia mostrando aí as enormes desigualdades sociais que a gente tem principalmente aqui no país e nos países de mais baixa renda. Então, nós precisamos de uma solução, e a solução ela é uma vacina, né? Então, mesmo com uma análise preliminar de eficácia, eu acredito que a gente pode sim confiar nessas vacinas. Aqueles resultados, aqueles efeitos adversos mais graves, eles vão aparecendo aos poucos, e aí, por exemplo, esses grupos vão ser removidos das campanhas de vacinação, como aconteceu hoje, né? Com a vacina da Pfizer. Sim. Ok, professor. Hoje aqui no Entrevista Coletiva nós estamos falando sobre as vacinas contra a Covid-19, conversando com o professor Luiz Carlos Dias, ele que é professor do Instituto de Química da Unicamp. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência tem mais, a gente vai abordar também a questão das fake news, dessa desmobilização, né, das pessoas em relação à vacina, a campanha anti-vacina que tem percorrido pelo mundo, então não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje conversando com o professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias, ele que é professor do Instituto de Química e membro também da Academia, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, titular da Academia Brasileira de Ciências. Professor, uma das maiores dificuldades, né, que a gente vai enfrentar aqui no Brasil em relação à vacinação é que tem muita gente que já vem demonstrando resistência, né, para tomar a vacina contra a Covid-19. Eu queria que o senhor falasse, até eu li um artigo que o senhor publicou no site da Unicamp, falando um pouquinho sobre a questão das fake news, né, que a gente tem esse movimento anti-vacina que já vai percorrendo aí praticamente o mundo todo, né, o mundo todo sofre com esse movimento anti-vacina, várias imunizações caíram, o índice de imunização caiu por causa dessa questão das pessoas não quererem se vacinar, não confiarem na ciência, não confiarem na vacina, e a gente tem aqui no Brasil também uma espécie de, né, uma maneira, né, de divulgação de mentiras por WhatsApp que é muito eficaz e as pessoas acreditam nessas mentiras de uma maneira infelizmente absurda, né, professor? Infelizmente nós temos sim um movimento anti-vacinas crescendo no Brasil. Esse movimento nunca foi muito forte no Brasil, na verdade. Ele começou lá no Reino Unido, com uma publicação de um médico que inclusive perdeu a sua licença médica em 1998. Ele relatou casos de autismo, né? Ele relacionou casos de autismo com a vacina tríplice viral ao uso de vacinas. Ele foi desmentido, né? E depois ele perdeu a licença médica. O artigo, o trabalho que ele publicou esses resultados falaciosos, né, mentirosos, foi despublicado, foi retratado, mas enfim,
Isso causou um enorme estrago, por exemplo, nas campanhas de vacinação lá no Reino Unido. E aí começou a tomar conta do Brasil. O Brasil, esse movimento, viu, Marcos, Rose, ele nunca foi muito forte, né, felizmente. Mas ele não é a única razão pela queda na cobertura vacinal, não, viu? Nós temos outras razões, mas particularmente nesse momento de polarização política, ele vem crescendo, tá? A queda na cobertura vacinal, ela pode ser relacionada em parte ao movimento anti-vacinas, em parte, por exemplo, ao fato de que algumas pessoas acreditam que as doenças não estão mais aí, porque as vacinas funcionam tão bem, porque as vacinas elas salvam vidas. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, que matou mais de 350 milhões de pessoas no século XX. Nós controlamos cachumba, tétano, difteria, sarampo, né? Então, as vacinas elas salvam milhões de vidas, né? 5 a 6 vidas por minuto são salvas com o uso de vacinas. E elas também melhoram a nossa qualidade de vida, né? Diminuem as incapacitações. Então, elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, sem dúvida nenhuma, juntamente com água potável, com esgoto tratado e saneamento básico, né? Agora, o que acontece? Professor, ainda nessa pergunta, só para o senhor continuar respondendo, o senhor acha que essa questão dessa politização que nós estamos vivendo agora é mais forte do que a percepção da população quando ela não está mais em contato com a doença? Por quê? Nós tivemos a AIDS em 82, né? Quando as pessoas tinham medo, todo mundo via o pessoal morrendo, aí você veio com o controle da doença, aí todo mundo começou, naquela época de medo, as pessoas começaram a usar camisinha para poder se proteger. Com o controle da doença, nós estamos tendo novamente um retorno da sífilis e também de doenças que são sexualmente transmissíveis. E uma das questões que o pessoal de saúde coloca é que é justamente o fato de você não ver ninguém morrendo e ninguém mais sofrendo pela doença, é que a população acaba não se cuidando direito. O que o senhor acha pior? A politização ou a doença não estar presente e a gente achar que a doença não existe mais e aí você acaba não adotando ou não usando, não se vacinando, não se protegendo? Não, eu penso que a politização ela é pior. Ela é pior. Porque, eu penso que sim, porque o Brasil sempre foi um modelo de campanha de vacinação em massa. O brasileiro, ele acredita nas vacinas. O brasileiro gosta de se vacinar. Entendeu? Nós sempre tivemos alta adesão da população brasileira. O nosso PNI, o SUS, é um modelo de vacinação em massa para o mundo hoje. Então, nós nunca tivemos esse problema. Nos últimos anos, nós começamos a ter uma queda na cobertura vacinal das principais vacinas até 2 anos. Então, você vê que isso tem a ver com a dificuldade das pessoas de levarem os filhos para se vacinar, né, porque tem que sair do emprego, ou porque acham que as doenças não estão mais aí, porque não veem as doenças. Não veem as doenças, aparentemente não estão aí, por quê? Nós não podemos deixar buracos na população, nós não podemos deixar buracos com pessoas não vacinadas. Então, as pessoas elas não estão vendo as doenças e acham que elas não estão mais aí. Mas aí é que está, a gente precisa de campanhas de vacinação em massa, partindo lá do nosso Ministério da Saúde, para conscientizar a população brasileira. Eu acho que é mais importante conscientizar a população brasileira da importância das vacinas, de que as vacinas salvam vidas, de que as vacinas elas melhoram a nossa qualidade de vida. Elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública. Se nós conscientizarmos a população brasileira disso, através de campanhas em massa com todos os meios de comunicação envolvidos, e nós, pesquisadores, cientistas, enfim, todos aqueles que puderem dar uma contribuição para esclarecer a sociedade, isso a gente consegue diminuir essa queda na cobertura vacinal. Agora, o Brasil hoje, ele é um terreno propício, né? Uma terra fértil para o espalhamento de um outro vírus, que é esse vírus que a gente chama do vírus da fake news, o vírus da disseminação, das notícias falsas, né? Porque a população, ela em algum momento precisa acreditar em algo, e aí ela acredita em qualquer coisa, infelizmente. É isso que a gente está vendo, uma falta de informação ou muita desinformação sendo transmitida através das redes sociais, né? Twitter, Facebook, WhatsApp. Então, isso aí leva, né, nesse momento de polarização política, porque o que a gente vê é que, aparentemente, um grupo que defende o atual governo federal acredita que a vacina da Coronavac, que é a do Butantan, ela tem problemas. É uma vacina chinesa, então tem chips, vai causar doença, porque ela é feita com vírus inativado. Isso absolutamente não é verdade.
né? O que nós precisamos é levar para a população brasileira que as vacinas, uma vez aprovadas pela Anvisa na fase 3, mesmo que de forma preliminar, com uso emergencial, elas vão ser vacinas seguras para a população. Essas candidatas vacinais que a gente está avaliando, elas têm mostrado isso, normalmente elas são seguras. Eventuais eventos adversos vão aparecer. O crescimento das fake news, ele afeta muito a ciência, e nós temos que mostrar para a população que a ciência salva, que a ciência é o mais próximo da verdade que a gente pode estar. O senhor acha que o fato da população acreditar tanto em fake news, a gente sabe da pós-verdade, dessa questão toda sociológica, mas é porque a ciência ela é enclausurada e ela não consegue conversar com a população, porque nessa pandemia nós só podemos nos fiar na ciência, não há outro meio a não ser a ciência. Mas houve um debate imenso sobre fecha, não fecha o comércio, prejudica, não prejudica a economia, e as pessoas morrendo, e a ciência sendo colocada no banco dos réus. O senhor acha que é uma falta de comunicação dos cientistas com a população de uma forma geral? E o senhor acha que isso agora foi quebrado com essa questão da vacina? Porque o que a gente percebe é que os cientistas correram e têm sido eficazes, né, na produção de uma vacina em tempo recorde. Isso é um milagre para mim. Eu não sei se o senhor concorda, mas o senhor acha que ter esse distanciamento é que faz com que a população acredite tanto em fake news? Eu acredito que 2 minutinhos, professor. Eu acredito que isso é ciência, né? Os nossos cientistas têm participado cada vez mais ativamente de ações para o esclarecimento da sociedade científica. Esse papel de esclarecimento da população, ele é super importante, particularmente nesse momento de disseminação de fake news, né? Nós precisamos lutar contra essa complexa rede de disseminação de mentiras, de ódio. E aí nós contamos também com a participação de divulgadores científicos, né? Nós, cientistas, nós, pesquisadores, vocês, jornalistas, estão desempenhando um papel fundamental. Então, é fundamental que a gente tenha cada vez mais jornalistas com formação em ciências também para nos ajudar nessa essa dificílima tarefa de levar informações corretas para a população brasileira. A população, ela está procurando, Rose, saber mais sobre ciência. Ela está tendo contato mais direto com ciência. Nós nunca vimos a ciência na mídia todos os dias como nós estamos vendo hoje. Verdade. Então, certamente que nós, cientistas, precisamos nos reinventar, nós precisamos encontrar uma forma de falar uma linguagem mais simples com a população. Eu costumo dizer que nós precisamos de mais Carl Sagan, de mais Asimov, né? de mostrar para os nossos alunos, para as nossas crianças, a importância da divulgação científica comprometida com o método científico. Eu acredito que é uma tarefa difícil, é complicada, mas nós estamos sim cada vez mais engajados. Nós não vamos ter, né, um mundo livre da Covid, um mundo seguro, enquanto todos não estiverem seguros. E para isso a ciência é que vai trazer a resposta certamente. Ok, eu queria agradecer muito a presença virtual do professor Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Unicamp, trazendo aí esclarecimentos sobre a vacina contra a Covid-19. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcos, Rose, ouvintes, foi um prazer. Muito obrigada. Um abraço. Valeu, Rose, até a próxima. Até, tchau, tchau. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau.